o matrimônio perfeito. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 6. A suprassexualidade. A suprassexualidade é o resultado da transmutação sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Maomé, Hermes, Quetzalcóatl e muitos outros grandes mestres foram suprassexuais. Os dois grandes aspectos da sexualidade denominam-se geração e regeneração. No capítulo anterior já estudamos a geração consciente, agora vamos estudar a regeneração. Estudando a vida dos animais encontramos coisas muito interessantes. Se cortarmos uma serpente pela metade podemos ter certeza que ela tem poder de regenerar-se. Esta pode desenvolver totalmente uma nova metade com todos os órgãos da metade perdida. A maior parte dos vermes da terra e do mar tem também o poder regenerar-se constantemente. A lagartixa pode regenerar sua cauda, e o organismo humano sua pele. O poder de regeneração é absolutamente sexual. O homem tem o poder de recriar-se a si mesmo. O homem pode criar dentro de si mesmo o super-homem. Isto é possível utilizando sabiamente o poder sexual. Podemos recriar-nos como autênticos super-homens. Isso só é possível com a transmutação sexual. A chave fundamental da transmutação sexual é o arcano AZF, a magia sexual. Na união do falo e do útero encontra-se a chave de todo o poder. O importante é que o casal aprenda a retirar-se do ato sexual antes do espasmo, antes do derrame seminal. Não se deve derramar o sêmen dentro do útero nem fora dele, nem pelos lados, nem em nenhuma parte. Falamos assim claro para que a pessoa entenda, embora alguns puritanos infrassexuais nos qualifiquem como pornográficos. A vida humana por si mesma não tem nenhum significado. Nascer, crescer, trabalhar duramente para viver, reproduzir-se como um animal e logo morrer, essa é realmente uma cadeia de martírios que leva o homem emaranhado na alma. Se essa é a vida, não vale a pena viver. Felizmente levamos em nossas glândulas sexuais a semente, o grão. Dessa semente, do grão, pode nascer o super-homem. O Adão Cristo. O menino de ouro da alquimia sexual. Por isso vale a pena viver sim. O caminho é a transmutação sexual. Esta é a ciência de Urano. Este é o planeta que controla os órgãos que formam os gametas masculinos e femininos e as glândulas sexuais. Este é o planeta que governa a constelação de Aquário. Urano tem um ciclo sexual de 84 anos. Urano é o único planeta que dirige seus polos para o Sol. Os dois polos de Urano correspondem aos dois aspectos masculino-feminino. Estas duas fases alternam-se em dois períodos de 42 anos cada um. O estímulo alternante dos dois polos de Urano governa toda a história sexual da evolução humana. Épocas em que as mulheres se despiam para exibir seus corpos alternam com épocas em que os homens se enfeitavam. Épocas de preponderância feminina alternam com épocas de cavalheiros intrépidos. Essa é a história dos séculos. Quando o ser humano chega à idade madura é então estimulado pelo ciclo antagônico, oposto ao que governou durante nossa infância e juventude. Então realmente somos maduros. Sentimos-nos sexualmente estimulados pelo oposto sexual. Realmente a idade madura é maravilhosa para o trabalho de regeneração sexual. Os sentimentos sexuais são mais ricos e maduros aos 40 que aos 30. O super-homem não é o resultado da evolução. O super-homem nasce da semente. O super-homem é o resultado de uma tremenda revolução da consciência. O super-homem é o filho do homem mencionado pelo Cristo. O super-homem é o Adão Cristo. A evolução significa que nada está quieto, tudo vive dentro dos conceitos de tempo, espaço e movimento. A natureza contém em si todas as possibilidades. Ninguém chega à perfeição com evolução. Alguns tornam-se melhores e a imensa maioria terrivelmente perversos. Essa é a evolução. O homem da inocência, o homem paradisíaco de alguns milhões de anos, é agora, depois de muito evoluir, o homem da bomba atômica, o homem da bomba de hidrogênio, e o corrompido do peculato e o crime. A evolução é um processo de complicação da energia.
Precisamos retornar ao ponto de partida, o sexo, e regenera-nos. O homem é uma semente viva. A semente, o grão, deve se esforçar para que germine o super-homem. Isso não é evolução. Isso é uma tremenda revolução da consciência. Com justa razão o Cristo disse, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem é o Adão Cristo, o super-homem. Com a transmutação sexual nos regeneramos absolutamente. A idade do êxtase sexual precede sempre a idade do gozo sexual. A mesma energia que produz o gozo sexual, quando transmutada produz então o êxtase. A lâmpada do ermitão do arcano 9, que normalmente encontra-se presa entre as cavernas profundas dos órgãos sexuais, deve ser colocada dentro da torre do templo. Essa torre é o cérebro. Então ficamos iluminados. Esse é realmente o caminho positivo que nos transforma em mestres do samadhi, êxtase. Toda verdadeira técnica de meditação interna está intimamente relacionada com a transmutação sexual. Precisamos levantar a lâmpada bem alto para iluminar-nos. Todo pombinho alquimista, depois de ter sido coroado, vai se afastando pouco a pouco do ato sexual. O conúbio secreto vai se distanciando cada vez mais, de acordo com certos ritmos cósmicos marcados com o gongo oriental. Assim é como as energias sexuais são sublimadas até transmutarem-se absolutamente para produzir o êxtase contínuo. O pombinho da alquimia, que em reencarnações anteriores trabalhou no magistério do fogo, realiza este trabalho de laboratório sexual em um tempo relativamente curto. Mas, aqueles que pela primeira vez trabalham na grande obra, precisam pelo menos 20 anos de trabalho muito intenso e 20 para ir se retirando muito lentamente do trabalho de laboratório. No total 40 anos para realizar todo o trabalho. Quando o alquimista derrama o vaso de Hermes, o fogo do forno do laboratório se apaga e se perde todo o trabalho. A idade do êxtase místico começa onde a idade do gozo sexual termina. Todo aquele que alcança a iniciação venusta, tem depois um trabalho muito difícil para realizar. Este trabalho consiste na transformação das energias sexuais. Assim como se pode fazer um transplante vegetal, passar uma planta de um vaso com terra a outro, assim também deve-se transplantar a energia sexual, extraí-la do homem terreno, e passá-la, transplantá-la no Adão Cristo. Em alquimia disse que devemos liberar o ovo filosofal da podridão asquerosa da matéria e entregá-lo definitivamente ao Filho do Homem. O resultado deste trabalho é surpreendente e maravilhoso. Este é precisamente o instante em que o Adão Cristo pode tragar sua consciência humana. Antes desse momento a consciência do Adão de pecado deve ter morrido. O Deus interno só pode devorar a alma. Ao chegar a estas alturas o Mestre realizou-se absolutamente. Desde esse instante conseguimos o êxtase contínuo, a suprema iluminação dos grandes hierofantes. O nascimento do super-homem é um problema absolutamente sexual. Precisamos nascer novamente para entrar no reino dos céus. O super-homem é tão diferente do homem como o raio da nuvem negra. O raio sai da nuvem, mas não é a nuvem. O raio é o super-homem, a nuvem é o homem. A regeneração sexual põe em atividade os poderes que tivemos no Éden. Nós perdemos estes poderes quando caímos na geração animal. Nós reconquistamos estes poderes quando nos regeneramos. Assim como o verme pode regenerar seu corpo e a lagartixa sua cauda, nós também podemos regenerar os poderes perdidos para brilhar novamente como deuses. As energias sexuais já transplantadas no Adão Cristo brilham com a brancura imaculada da divindade. Essas energias parecem então terríveis raios divinos. Tremenda é a grandeza e a majestade do super-homem. Realmente o super-homem brilha por um momento na noite dos séculos e logo desaparece, torna-se invisível para o homem. Geralmente, podemos encontrar marcas de tipos semelhantes de seres em algumas escolas secretas de regeneração, sobre os quais quase nada se sabe oficialmente. É por essas escolas secretas que conhecemos a existência desses sublimes seres suprassexuais. As escolas de regeneração têm épocas de atividade pública e épocas de trabalho secreto. O planeta Netuno governa ciclicamente a atividade dessas escolas. No organismo humano, Netuno tem controle sobre a glândula pineal. Somente com a transmutação sexual coloca-se em atividade esta glândula de deuses. Urano controla as glândulas sexuais e Netuno a glândula pineal.
Urano é alquimia sexual prática. Netuno estudo esotérico. Primeiro devemos estudar e depois trabalhar no laboratório. Urano tem um ciclo sexual de 84 anos e Netuno um ciclo de estudo de 165 anos. O ciclo de Urano é a média da vida humana. O ciclo de Netuno é o ciclo de atividade pública de certas escolas de regeneração. Somente pelo caminho do matrimônio perfeito chegamos à suprassexualidade.